mensagem hoje vai ser na carta de João, segunda carta de João, tá? Para que você se entenda de onde está essa carta, você pode ir ali em 1 João, depois de 1 João você vai, certo? Até chegar à segunda carta de João. Quando eu digo segunda carta de João, não estou falando o Evangelho de João, certo? Que tem ali Mateus, Marcos, Lucas e João. Não estou falando do Evangelho de João. Estou falando das cartas do mesmo João que escreveu o Evangelho de João, certo? Então eu queria que você abrisse isso aí. Vocês conseguiram encontrar aí, meus irmãos? Amém? Então vamos à leitura dessa pequena carta, mas que tem muito conteúdo abençoado para nós. É uma pequena carta que só tem apenas 13 versículos, certo? Mas é imprescindível para nós. Convido você a ficar de pé e, se você observar e conhecer alguém que esteja sem Bíblia, fique perto dela e convide ela a compartilhar a sua Bíblia com ela, junto com ela, a leitura da palavra de Deus, tá bom? Vamos à leitura da palavra do Senhor? Presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos a quem eu amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo, alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebeste da parte do Pai. E agora, Senhora, peço, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como vistes desde o princípio, é que andeis neste amor. Porque muitos enganadores, verso 7, muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perdermos aquilo que temos realizado com esforço, mas para recebermos completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém não tem convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazer com papel e tinta, pois espero ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Pode sentar no seu lugar, meu amado. Meus queridos, o contexto dessa carta é impressionante. Toda a Bíblia tem seu contexto, ou seja, nós não podemos, o que seria o contexto? Todo o seu fundo histórico, todo o seu conteúdo que está por trás dos versículos dos quais nós lemos. Então nós não podemos isoladamente pegar alguns versículos da Bíblia e tornar uma doutrina. Isso não podemos fazer. A gente primeiro tem que analisar completamente o contexto histórico, o fundo histórico e o pano de fundo da Bíblia para entender qual é a motivação que essa carta, por exemplo, que está sendo distribuída aqui nessa igreja, em Carrapes, por que o apóstolo João escreve uma carta a uma senhora, certo? Que está num certo lugar. A gente tem que entender esse contexto. E também temos que entender o contexto no sentido de que essa carta ela não era só válida para aquela senhora ou para aquela comunidade cristã
que João estava escrevendo. Essa carta foi escrita com o propósito também de nos abençoar nos dias de hoje, porque a palavra de Deus é espiritual e a palavra de Deus, diz o Senhor Jesus, passarão os céus e a terra e a palavra não passa. Você pode ver, desatualiza todos os tipos de livro, desatualiza todos os tipos de teoria, mas a Bíblia permanece, porque é um livro espiritual. Então essa carta que nós lemos agora tem conteúdo espiritual, tem alguns princípios espirituais que nós devemos ter respeito a esses princípios espirituais, para que nós não nos vamos nos perder na caminhada. Então, dentro desse contexto, João ele está escrevendo com o sentido de uma preocupação, certo? Com os falsos mestres. Você nota que tinha os falsos mestres enganadores que ficavam viajando, indo nas igrejas das quais João tinha aberto as igrejas e participavam os outros apóstolos, e esses falsos mestres estavam enganando os irmãos. Era uma seita chamada o agnosticismo, certo? E do tipo, que eram, quando ele cita aí, anticristos. Eram pessoas que pregavam contra a ressurreição e também pessoas que pregavam contra a encarnação de Cristo. Eles diziam que Jesus nunca tinha aparecido em carne, os falsos mestres. Diziam que Jesus nunca tinha ressuscitado. Então, quer dizer, essa questão de falsos mestres, de engano doutrinário, de falsa doutrina, não é uma coisa comum de hoje. Já era um problema na época dos apóstolos. Já era uma coisa que eles tinham dificuldade naquela época. Então, duas linhas de pensamento tem sobre essa senhora. Alguns estudiosos, como os pais da igreja, dizem que essa senhora se refere a uma igreja, certo? Porque estava usando uma linguagem, certo, simbólica, dizendo que era uma igreja. Mas outros estudiosos afirmam que era uma senhora mesmo, que tinha filhos, e parece que era uma senhora mesmo, e que a igreja funcionava dentro da casa dela. Essa igreja, certo, tinha alguns, você vê que ele sauda também os filhos que saúdam os filhos. Por que ele está dando essa saudação? Porque parece que realmente não era apenas membros de uma igreja. Se for, tudo bem, não existe erro aqui nós pensarmos que seja uma igreja ou se pensarmos que era uma senhora. O que vale é que realmente uma carta foi designada para uma comunidade entender a palavra de Deus. Foi essa a indagação. O nome da senhora que se refere aos estudiosos era Quíria. O nome dessa senhora, da qual João se refere a ela, Quíria. Quíria era a senhora da qual João escreveu, dando essa conotação aí, dando esse aviso, tendo a palavra, como é que podemos dizer? Dando a sua ênfase de preocupação com as pessoas que estavam recebendo ensino falso. Então, isso serve para nós. Nós devemos ter muito cuidado, porque tem muita gente falando de Jesus, com muitas teorias, com muitos ensinos, mas nós devemos descobrir dentro da palavra de Deus que realmente a palavra de Deus fala sobre Jesus, tá certo? Então o tema da minha mensagem hoje é uma carta destinada à família fraternal, tá certo? É que você preste atenção, uma carta destinada à família fraternal. Nós devemos entender que a igreja é um lugar de fraternidade, é um lugar de amor, é um lugar de união. A igreja não é um lugar para a gente fazer outra coisa senão um lugar dessas ideias de amor, de perdão, de graça, de misericórdia, de compaixão. Toda essa estrutura que tem os princípios da palavra de Deus que se refere à pessoa de Cristo. Cristo tem tudo isso: misericórdia, compaixão, graça, perdão e demais coisas que tem no seu caráter. Então é isso que a gente tem que entender, uma carta destinada à família fraternal, tá certo, queridos? Então a primeira coisa que nós vemos aí no texto, no verso 1, se os amados quiserem acompanhar aí na sua Bíblia, no verso 1, o que é que João diz aí? O que é que João diz aí no verso 1, meus amados? Vamos acompanhar aí. Ele diz: o presbítero, a senhora e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu,
mas também todos os que conhecem a verdade. João coloca bem interessante aí: a senhora, a seus filhos e aos demais que se reúnem na igreja que estava funcionando provavelmente na casa dessa senhora. Ele está se referindo a essas três pessoas aí que tivessem cuidado. Então, a primeira coisa que nós podemos ver nesse versículo é que uma família cristã amada e amando o seu velho ancião líder. Não sei se você percebeu o sentimento. Não sei se você vê o sentimento que João está escrevendo essa carta. João está colocando o seu sentimento. Qual era o sentimento que João estava tendo com aquela comunidade, com aquela igreja? João está tendo um sentimento de amor ágape, ou seja, o amor de Deus que estava em seu coração. Também João está expressando o amor filial, o amor de pai para com os filhos. Ou seja, João está colocando: eu tenho amor ágape de Deus com vocês, e tenho amor de filhos, de pai para filho, de filho para com pai. João está colocando esse sentimento nessas três pessoas que ele está se referindo nessa carta: a senhora, seus filhos e os demais. É interessante, né? É interessante isso. Então nós podemos ver aí, se você quiser abrir sua Bíblia e acompanhar, em 1 João, você vai na carta, na segunda carta de João, você só volta, e em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, olha o que é que diz a palavra de Deus: amados, não amemos uns aos outros, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não conhece a Deus, pois Deus é amor. Você nota que João, escrevendo a primeira carta, João está trazendo o mesmo conteúdo na segunda carta, só que mais resumido. O mesmo sentido. João está dizendo: olha, meus irmãos, olha, meus queridos, amemos não só de conversa, não amemos apenas de palavras, apenas de lisonjear, de expressar o amor. Amemos de fato, de verdade. Amemos de, vamos fazer a diferença, vamos amar nisso, né? Vamos amar de verdade. É isso que João está dizendo. Então a primeira coisa que nós podemos ver nesse texto, também, uma outra coisa, nós podemos aí destacar esse texto, do verso 2 e 3, se você quiser acompanhar aí, no verso 2 e verso 3, ele diz assim: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, sendo conosco em verdade e amor. Olha só, então nós podemos ver aí uma coisa interessante. No amor fraternal está incluído alguns princípios aí que ele cita nesse versículo 3. O princípio da verdade, o princípio da paz, o princípio, né, da misericórdia, ele destaca aí. Na verdade, o que é que nós poderíamos ver hoje? Na verdade, a verdade que traz consigo o quê? O que é a verdade quando João está expressando isso? Olha, ame de verdade, ame com verdade, ame expressando verdade com atitudes, palavras, mas ame. Ele está dizendo, ele destaca, nesse amor tem que haver verdade. Não pode haver um amor fingido, não pode haver um amor mentiroso. E aí ele diz assim, e o que é que ele quis dizer? Eu extraí o pensamento de João. O que é que ele quis dizer com isso? A verdade que traz consigo honestidade mútua, sinceridade mútua, transparência mútua, pois o amor, tudo é mútuo. O que é mutualidade? Troca. A gente não pode amar sem que esteja recebendo o amor. Não tem como, ninguém aguenta, ser humano nenhum, porque nós somos limitados. Nós somos limitados. Se você só dá o amor e não recebe, um dia, por sermos limitados, imaginemos aqui tem o que? 11 mil habitantes, mais ou menos isso. Então você imagina uma pessoa só amando uma pessoa só, entre 11 mil pessoas odiando.
essa pessoa, quem vai influenciar mais? É uma só ou as 11 mil que odeiam? Logicamente, meus irmãos, que a pessoa vai ser esmagada. Então a pessoa não tem como amar isoladamente. Amar de verdade quer dizer trocar a honestidade, trocar a compaixão, trocar a misericórdia, trocar a graça de Deus, trocar o perdão de Deus. É isso que o amor extrai e leva a gente a ter um comportamento de Cristo. Comportamento de Cristo. Preste atenção. Vamos prosseguir, posso continuar, meus irmãos? Se não estiverem com sono, pode dizer que eu dou um grito mais alto. Prosseguindo. A segunda coisa que ele fala nesse verso 3, ele fala sobre a graça de Deus. Ok? Não é verdade? Ele fala aí, ele destaca aí. No verso 3 ele destaca a graça de Deus. Ele destacou a verdade no verso 2 e no verso 3 ele destaca a graça de Deus. Certo? A graça, você já deve saber o que é graça. É um favor de Deus que não merecemos. Ou seja, Deus nos fez um favor que a gente nem aqui merece. Até porque, né, se a gente achar que é merecedor do céu, nós já estamos no inferno. Porque nós não merecemos. Ele nos fez merecedor pelo preço do seu sangue. Então, meus amados, a graça de Deus é um favor que Deus nos fez. E não merecemos. Né? É a graça em amor. Obrigado, meu irmão. É a graça em amor. Certo? É o estender de Deus com a ação final para o homem, como bênção na esfera da verdade e do amor. Graça. Deus estendeu graça para você, meu querido, minha querida, nessa noite. E você não merecia, eu principalmente não merecia nada, nem um pedaço de unha da graça de Deus. Vocês entenderam? Nem um pedacinho da unha da graça de Deus eu merecia. Ou menos do que isso. Mas Deus teve tanta misericórdia comigo e contigo, que Ele estendeu a sua graça. Ele nos resgatou. Você sabe, eu sei também de onde Ele nos resgatou. Você sabe onde você estava, no lixo do mundo? Você sabe que lixo mundano você estava? E Ele estendeu a sua mão sagrada e lhe tirou, lhe resgatou daquele lixo, daquele lixão de mim. Você sabe disso, meu querido? Não é verdade? Então, dentro do contexto do amor fraternal, está explícito o quê? A verdade e a graça de Deus. Terceira coisa que está dentro disso aí, vamos prosseguir. A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus está dentro, certo? Do amor fraternal de Deus. A cada manhã, vocês já viram esse versículo? A cada manhã, as misericórdias se renovam. Nossa, como Deus é bom. Se você compreender como Deus é maravilhoso e entender que a cada manhã que você se levanta, a misericórdia dele se renova. É maravilhoso, meu irmão. A cada manhã as misericórdias se renovam. Como Deus é bom. Certo? Ou seja, todos os dias a misericórdia e amor renova-se para seu povo, assim como para ímpios que recebem misericórdia de Deus, por não serem ainda exterminados da terra. Sabe disso? A misericórdia para nós se renova de forma comum e de forma especial. E para os ímpios, de forma comum. Deus tem misericórdia deles, dando a eles a cada dia, para eles viver cada dia mais, para que ele possa tomar consciência, para que ele possa ter um encontro com Cristo, para que ele possa se arrepender dos seus pecados. Porque senão, se não fosse a misericórdia de Deus, todos os ímpios já tinham sido exterminados. Todos os perversos já tinham sido esmagados. Mas é a misericórdia de Deus. Devemos dizer isso às pessoas que não têm a Cristo ainda. Você sabe por que, meu amado, você não está vivo? Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã sobre o seu vida. Exatamente isso, meus amados. A outra coisa que tem dentro desse versículo, olha como esse versículo extraiu tantas coisas que precisamos aprender. Olha outra coisa. Paz. Paz. Quem é que não quer paz? No mundo que a gente está vivendo hoje, numa crise dessa, crise da família, crise da política, crise financeira, crise de tudo quanto é canto.
crise mundial, né? Aquele ditador da Coreia do Norte querendo começar a terceira guerra mundial, né? Com mísseis atômicos. Quem é que não quer paz? Certo? Só um doido, louco daquele que quer começar a terceira guerra mundial. Desculpa o termo, mas é que é verdade. Só aquele cara que quer realmente, usado pelo diabo, mudar as coisas. Já não estão fáceis as coisas. As coisas não estão nada fáceis. Imagine ainda um camarada querer começar a terceira guerra mundial. Então, meus amados, a paz, certo? É algo que está dentro do amor fraternal, a paz. No amor fraternal podemos desfrutar da paz, e não paz que o mundo dá. Há muitos anos atrás, eu acredito que todos os anos tem uma passeata pela paz. As pessoas pedindo paz, mas não adianta, meus amados, pedir paz se você está quebrando os princípios de Deus. Ou seja, não adianta você pedir paz se você, depois que está pedindo paz, você está odiando o seu vizinho. Não adianta pedir paz se de repente, né, a pessoa olha para o outro que fez o mal ao outro, diz assim, merecia a morte. Isso aí merecia arrancar a cabeça dele. Como é que pedimos paz se nós estamos quebrando os princípios de Deus? Não tem como pedir paz se a gente quebra os princípios de Deus. Não tem como pedir paz se estão pedindo para destruir a família. Tem como? Não tem. Está mexendo na primeira coisa que Deus instituiu na terra, a família. Como é que a pessoa pede paz e está querendo destruir a família? Não tem como, meu irmão, ter paz desse jeito. Não tem como. Então, veja bem, a paz que Jesus dá não é como o mundo dá. A paz que Jesus dá excede os nossos pensamentos. É uma paz que é dentro de você, dentro de mim. Ou seja, pode o mundo estar em total guerra, se destruindo tudo, mas parece que dentro de nós nada se abala. É a paz que Cristo dá, entendeu? E que o mundo, saiba disso, você essa noite, o mundo não pode te dar essa paz. Não pode, meu irmão. Não pode. Saiba disso. Não pode te dar essa paz. Certo? Essa paz é tão interessante, é tão forte, que até mesmo a pessoa enferma, a ponto de morrer, ela morre serenamente em paz, porque ela está em Cristo. Não a paz que depende da força humana, é uma paz que depende da força e obra de Jesus Cristo. Vamos prosseguir, meus queridos? Amém? Segunda coisa, dentro dessa carta que nós podemos aprender aí, de versos 4 a 6. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Preste atenção nesse mandamento aí. E agora, Senhora, peço, não como escrever esse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como viste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Preste atenção, meu irmão. Bem atento aí nesses versículos, de 4 a 6. Fique atento no que aqui diz aí. Ou seja, primeira coisa que nós podemos aprender aí nesses versículos, primeira coisa, se referindo a Jesus. Vamos aqui para Jesus agora, tá certo? Vamos tomar agora Jesus como modelo desse amor. E não tem outro. Você conhece outro? Existe outro modelo maior do que Jesus de amor? Você conhece? Gandhi morreu na cruz? Mahatma Gandhi morreu na cruz? George Washington morreu na cruz? Que Jesus disse o quê? Não existe maior amor do que este, do que dar a vida pelos seus amigos. Atenção, meu irmão. Você pode estar se iludindo com o amor fantasioso. Você pode estar sendo tomado pela ilusão do amor passageiro. Lembre-se que o amor de Jesus é para sempre, tanto nessa terra como na eternidade. É um amor para sempre.
Lembre-se disso. Jesus amou paternalmente os seus discípulos e ensinou a amar. A primeira coisa, Jesus ensinou os seus discípulos a amar, certo? Como ele amou eles. Não é verdade? Vocês veem que ele disse assim como a gente aprendeu a amar, devemos estender esse amor. Em João 13, versículo 34, o Evangelho de João 13, 34, afirma assim a palavra do Senhor: novo mandamento vos dou. Palavras de Jesus, viu? Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O mandamento de Cristo se resume em que? Amar. Amar. Ou seja, se nós não amarmos, nós estamos em pecado. Preste atenção, irmãos. Se nós não amarmos, nós estamos em pecado e andando em pecado. Devemos amar. O que é que devemos às pessoas que diz lá em Romanos? Devemos o amor a todos os homens. Devemos amar. Não podemos odiar. Não é de Deus odiar. Não vem de Cristo. Não está na natureza de Cristo o ódio. Ele amou, mesmo sendo esbofeteado, mesmo sendo crucificado, mesmo sendo cuspido, mesmo sendo ridicularizado, mesmo sendo passando por todo o sofrimento, Jesus amou a si mesmo. Então devemos amar. Mesmo, meu querido, eu sei que nós somos, meus queridos, limitados, mas nós devemos nos esforçar, certo? Nós devemos nos esforçar a amar cada dia. Esforçar a amar. Esforçar a amar. Ele diz também no verso 35 de João 13, ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Opa! Talvez, eu não sei, eu não conheço você e seu pensamento, mas talvez você pense que ser crente é uma coisa normal. Não, agora eu sou crente. Bom, gente, quero trazer uma boa e uma má notícia. A má notícia primeiro, tá certo, irmãos? Para você depois relaxar com a boa notícia, tá bom? A má notícia é que crente se faz a qualquer lugar, em qualquer lugar e de qualquer jeito. Preste atenção no que eu disse. Crente se faz em qualquer lugar e de qualquer jeito. Agora discípulo é diferente. Discípulo é diferente de ser crente, é diferente de ser evangélico. Discípulo, ele faz a mesma coisa que o seu mestre faz. Ou seja, o que é um discípulo? Um aluno sempre. Preste atenção. Ser crente virou moda, meu. Ser evangélico virou moda. O desafio é ser discípulo. E Jesus está dizendo assim: olha, você de fato é meu discípulo mesmo? Você tem certeza que é meu discípulo? Você está certo disso? Que você é meu discípulo? Jesus está dizendo isso. A pergunta que Jesus está fazendo a eles: vocês têm certeza disso? Vocês estão certos que são meus discípulos? É isso que Jesus está falando, está perguntando. Então, se vocês são meus discípulos, vocês vão colocar em prática tudo que eu vos ensinei. E ele disse para nós o quê? Amar. Amar. Odiar, irmão, é fácil demais. Você sabia disso? É fácil. Agora Deus nos desafia nessa noite a daqui para frente amar. Odiar é fácil. E principalmente se Satanás tiver livre acesso ao coração da pessoa. Aí é que é fácil mesmo. Agora, preste atenção. Amar é um desafio. E amar não se ama apenas a si mesmo. Hoje nós estamos aprendendo no mundo, o conceito do mundo é que nós devemos primeiro amar a nós. Se ame, se valorize, não é isso? Isso a gente absorve bem, né? A gente absorve muito bem, não absorve? Mas preste atenção, a Bíblia trabalha diferente do que o mundo ensina. A Bíblia diz que você tem que amar o próximo como a si mesmo.
Ou seja, não tem como você amar se você não amar o próximo. Não tem nem como a pessoa dizer eu amo sem amar o próximo. Porque amar a si mesmo é fácil. As mulheres podem colocar, amando a si mesmo, podem colocar uma maquiagem bonita, pode ajeitar o cabelo, porque se ama, está se cuidando. O homem também pode ir para a academia, se cuidar, fazer exercícios físicos, porque se ama. Agora, amar o próximo, preste atenção, é um desafio e é um mandamento. Você notou? Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aí, meu irmão, preste atenção, viu? Aí não é mais uma coisinha simples. Deus não está mandando a pessoa escolher, até porque não tem escolha. É mandamento, tem que cumprir. Tem que amar. Tá certo, meus filhos? Posso prosseguir, meus amados? Amém? Uma segunda coisa, dentro deste amor fraternal e a graça, a misericórdia e paz, está escrito quem é o autor, consumador deste amor, que é Jesus. Preste atenção. Segunda coisa, Jesus amou fraternalmente sua igreja de forma que se ofereceu em sacrifício aroma suave a Deus. Jesus amou de tal forma, em tanta obediência a Deus, esse amor dele foi, que ele ofereceu-se em sacrifício pela humanidade um aroma suave, em sacrifício de aroma suave nas narinas de Deus. Em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, se você quiser olhar na sua Bíblia. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O amor de Cristo foi tão gigantesco e grandioso e louvável aos olhos do Pai, que Deus recebeu como quem recebe um perfume em seu nariz. Aquele sacrifício dele. É essa descrição que devemos fazer do texto. Que o amor é o sacrifício de aroma a Deus. Ou seja, Deus sente prazer no nariz em seguir que os seus filhos, que os seus discípulos amam como Cristo, e isso exala ao nariz de Deus como perfume suave. Notou? E ao contrário disso, quando não amamos, cheira mal. Deus rejeita aquele cheiro. Mas quando nós amamos, e eu acredito que os irmãos estão propostos a serem discípulos de Cristo, e oferecer a vida de vocês em amor, como um perfume suave, como um aroma suave no nariz de Deus. E Deus assim, eu sinto o cheiro do meu filho Jesus na vida desses irmãos. Já pensou? Que coisa fantástica, meu irmão. Deus sentiu o cheiro do seu próprio filho em nós, exalando, aromatizando no seu nariz. Que maravilha, meus queridos. Jesus amou e se compadeceu das multidões. Você sabia disso? Olha o exemplo que Jesus dá sobre essa questão do amor. Jesus amou e compadeceu-se das multidões. Certo? Abra aí sua Bíblia e acompanha aí Mateus capítulo 6. Versículo 27 a 33. Mateus capítulo 6, versículo 27 a 33. Acompanha aí como foi que Jesus amou as multidões, viu? Digo-vos, porém, a vós, todos que me ouvis. Ele está dizendo para quem? Para quem está ouvindo. Ó, aqueles que ouvem a Cristo, preste atenção. Aqueles que ouvem, ele diz assim, olha, coloque o alto-falante do seu ouvido atento aí e preste bem atenção. Coloque o seu ouvido atento. O que ele está dizendo?
Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que bate na tua face, oferece-lhe também a outra, e do que tira a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, como quereis que os homens nos façam, assim fazei vós também a eles. Se amai os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que vos amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Ou seja, Jesus está trazendo aqui uma situação da seguinte forma: qual a diferença que nós vamos ter das pessoas que estão no mundo, que não têm a Cristo, que não têm o Espírito Santo, que não têm a salvação, se nós amarmos apenas aquelas pessoas que nos amam? Qual a diferença, né? As pessoas que estão no mundo amam ou não amam os seus entes queridos? Nós também. Agora, as pessoas que estão no mundo, elas conseguem amar aquelas que odeiam ela, que caluniam, que falam mal dela? Consegue? Então, o amor de Cristo ultrapassa o conceito do mundo, que é apenas, o mundo diz, ame apenas os seus. Cristo diz, não ame apenas os seus, ame a todos. Ame a todos. Que desafio maravilhoso, irmãos. Se queremos exalar o aroma suave nas narinas de Deus, o perfume de Cristo em nossas vidas, como louvor a Deus, devemos amar a todos. Principalmente aqueles que entortam a cara do nosso lado. Principalmente aqueles que olham para nós assassinando. Devemos amar. Isso é ser cristão, isso é ser a semelhança de Cristo, viu? Verso de 5 a 6. Para cá. Verso de 5 a 6, né? Ou seja, e agora, Senhora, peço-te, não como escrever esse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como vistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Ou seja, João, ao escrever esta carta, deixa-nos claro que não é apenas uma manifestação simples de expressão de amor fraternal, mas é com toda certeza a declaração de todo o conteúdo aprendido com seu mestre Jesus. Ou seja, João está dizendo assim: o que eu vi, aprendi, ouvi durante os anos que eu tive com Cristo, durante o tempo que eu aprendi com ele, eu estou dizendo para vocês. Ele está dizendo: senhora, eu escrevo da senhora, ame o seu próximo. João não está ensinando uma coisa nova. João está repassando o que ele aprendeu. João era um bom discípulo. Tá? João era um bom discípulo. Ele está repassando o que aprendeu. Né? E você nota que no começo, quando ele diz assim, no começo ele diz assim, presbítero, porque João estava sendo apóstolo, estava fazendo a função de um presbítero. Estava trabalhando nas igrejas que estavam com necessidade. Estava agindo em favor do povo. Deus está trabalhando. O amor. Não esqueçam esse ensinamento. O amor é isso. Prosseguindo, meus amados. Dando continuidade à carta. Versos de 7 a 11. Acompanhe aí na sua Bíblia. Agora nós vamos trabalhar coisa imprescindível, viu? Importantíssima. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes. Presta atenção, olha só. Acautelai-vos, fique esperto, fica atento, acautele-se. Acautelai-vos
para não perdermos aquilo que temos realizado com esforço, mas para recebermos completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém tem convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem deis as boas vidas. Porquanto, aquele que lhe dá boas vidas faz frutos das suas obras más. Vamos só dizer assim: olha, meu irmão, não compactue com a maldade daqueles que odeiam. Resumindo, não compactue, não alimente, não beba do veneno daqueles que lhe procuram para que você esteja interagindo, se conectando ao ódio que ele está querendo trazer para você. Resumidamente, estou dizendo isso. Cuidado, porque ele está dizendo assim: olha, veja bem, com esforço, nós ensinamos a vocês a amar. Com esforço, nós pagamos o preço de estar com vocês. Então não esqueçam de amar uns aos outros, porque os falsos mestres estão enganando vocês, dizendo que não é bem assim, que não se deve amar. Olha que coisa interessante. Os falsos mestres estavam ensinando eles a ficarem uns contra os outros, colocando a igreja em contenda, sabe? Colocando irmão contra irmão em confronto, destruindo a igreja. Quando um falso líder quer destruir a igreja, ele coloca irmãos contra irmãos. Ah, eu vi o irmão falou de você assim, o irmão tal fala assim. Eu mesmo, quando os irmãos chegam na igreja ou se encontram, sabe? É uma coisa horrível. Uma forma de destruir a igreja é colocar irmão contra irmão. Então os falsos mestres estavam trabalhando isso, pregando contra a ressurreição, contra realmente a encarnação de Cristo, ele ter vindo, e ainda dizendo: olha, não é bem assim não, e colocando uns contra os outros, e João avisando: olha, não ouçam os falsos mestres, não ouçam os falsos mestres. Por quê? Naquela época, muitos mestres também das igrejas estavam visitando as igrejas para ensinar a palavra de Deus direitinho, mas os falsos mestres estavam se aproveitando dessa abertura para chegar nas igrejas e ensinar o que era errado. Ou seja, olha, aqueles que são verdadeiros mestres, que nós recomendamos, recebam eles de braços abertos. Agora, aqueles que são falsos mestres, estes nem recebem em vossas casas. Estes não têm nem ouvidos a eles, porque eles estão ensinando o ódio, eles estão ensinando contra Cristo, eles são anticristos, eles estão ensinando a maldade. Com certeza eram homens ambiciosos, estavam de olho no dinheiro das igrejas, eram homens ambiciosos e queriam dinheiro das igrejas. Por isso que eles estavam fazendo tal maldade, e João estava alertando aquela senhora com a igreja que não desse ouvido a esses falsos mestres. Os mestres enganadores saem pelo mundo. Olha só, os mestres enganadores, os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos mestres, os falsos pastores, saem pelo mundo. Não confessando a Jesus em carne. Olha só, se você conhece uma pessoa, um pregador aí, se ele prega um Jesus em que as pessoas têm que dar algo em troca, ele não está pregando o Jesus que veio em carne, ele está pregando um falso Jesus. Porque o Jesus que veio em carne, morreu na cruz e ressuscitou, ele não ensinou isso. E você tem que fazer as coisas de moeda de troca. Ele não ensinou isso. Não é verdade? Você vê lá no texto, acredito que é Lucas 6, você nota que Jesus era sustentado até pelas mulheres. Acho que é Lucas 6. Fala lá. Que as mulheres sustentavam Jesus. E Jesus pregando a verdade. Certo? Mas Jesus nunca exigiu de ninguém que a pregação dele tinha um valor para ser pago. Nunca.
Você vê, vai ver isso na Bíblia. Mas Jesus pregava a verdade em amor e as pessoas sentiam prazer de depositar sua oferta dentro de Jesus. Ou seja, os falsos pregadores hoje, a maioria deles, pode observar, eles pregam com o intuito de tirar não só a lã da ovelha, mas a gordura até ficar só o osso. Note, é dessa forma, e João está combatendo, viu, irmão? João está combatendo aqui os falsos mestres, tá? Os falsos mestres ultrapassam toda a doutrina de Cristo, por isso devemos continuar apenas na doutrina de Cristo. É o verso 9 que nós vimos aí. Se você quiser dar uma lida, observar, meu irmão, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Os falsos mestres ultrapassam a doutrina de Cristo. Ultrapassam, vão além. Não é bem assim não, vamos aqui, vamos além, vamos mais do que isso, isso é pouco. Essa proposta que vocês têm é pouquinho demais, vamos mais. Vamos acrescentar mais alguma coisa aqui à Bíblia? Vamos ajudar Deus? Vamos ajudar a Bíblia? Vamos ajudar a Bíblia, não é bem assim? Oh, meus irmãos, os falsos mestres têm essa capacidade, tá? De enganar. E a palavra de Deus diz que a gente tem que ter cuidado, porque até os escolhidos poderiam ser enganados. Tem que ter cuidado. Né? A doutrina de Cristo não mais é que seus ensinos e todo o seu comportamento doutrinário, sabe disso? Cristo apenas, ou seja, tudo que Jesus ensinou e tudo que Jesus demonstrou com o seu ensinamento, é tudo que nós devemos ter. Nada mais do que isso. Isso é suficiente para você. Para ser uma igreja com fraternidade, com amor, você tem que apenas respirar e transpirar Cristo. Você tem que apenas absorver e colocar para as pessoas Cristo. Você tem que adquirir a mente de Cristo. É isso que João está querendo dizer. Olha, não esqueçam desse nome. Cristo. Foi o que nós ensinamos. Cristo. Os falsos mestres ensinam os seus preceitos, porém Jesus ensina com autoridade. Já notou? Os falsos mestres dizem assim: vem pra cá, eu sou assim. Os falsos mestres fazem isso. Jesus não ensinou isso, né? Jesus disse: vinde a mim, a Ele, a Cristo, como diz aí Mateus 7,7. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Os falsos mestres ensinam coisas de homens. João Apóstolo recomenda: se alguém vem ter convosco, versos 10 e 11, se alguém vem ter convosco, não traz esta doutrina, não devemos receber em casa, nem dar boas-vindas, mesmo que sejam cordiais e educados. Você pode ver que os falsos mestres também têm uma capacidade muito grande de ser educadozinhos, bem comportadozinhos, bate na sua porta, um cabelozinho no gel, cheirosinhos, mas são lobos devoradores. Nós devemos evitar isso. Está aí João dizendo, verso 10 e 11, você viu. Não se excitadas, não dê abertura. E você que é novo convertido, aí é que você não deve isso. A pessoa que é nova na fé, aí é que não deve dar ouvidos dele. Porque o bebezinho não pode. Você não pode dar uma mamadeira. Tem dois bichinhos aqui, dois garotinhos, meus filhos. Você não pode dar uma mamadeira de feijoada para ele. O que vai acontecer com o bebê recém-nascido se o camarada der uma mamadeira de feijoada para ele?
infecção intestinal e coisas desse tipo, né? O que é que o bebê tem que receber? Leite, mingau. Meus amados, exatamente isso que você já ouviu. É isso que tem que ser. João não está afirmando que nós devemos ser, não está afirmando que nós não devemos ser hospitaleiros. Ele afirma neste contexto que não devemos receber as pessoas que estão com heresia, com suas heresias em casa. Ok? Algumas vezes na igreja, quando se refere aos falsos ensinos e, consequentemente, os falsos mestres e profetas, temos que falar em viva voz, como disse João, não por outro motivo. Ou seja, nós devemos falar com viva voz, ou seja, a voz tem que entoar mesmo. Diz assim, olha, os falsos mestres estão ensinando engano, estão tirando o povo do caminho, estão tornando a fé do povo impura, uma fé adúltera. Então vamos ter cuidado, tem que falar em viva voz, claro, transparente, sem arrudeio. É errado, meu irmão, é errado. O que é que diz a palavra? Sim, sim, não, não. O que passar disso é o quê? Procedência de quem? Meu querido, é olho no olho, é falso mestre, meu irmão, você está totalmente errado. Não tem negócio de agradar, porque você está amando aquela pessoa, sabia? Quando você está dizendo para ela sinceramente que ela está no caminho errado, você está amando. Porque se você não amasse, você deixava ela cair no abismo. Compreendeu? Mateus 24, 23 e 24. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Última coisa, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. É isso que ele diz, né? Os filhos da tua irmã eleita te saúdam, verso 13, né? Ou seja, os familiares da senhora eleita, a quem João escreve, ouviram as suas saudações. O que é que aprendemos com isso? Aprendemos que essa mulher é uma discípula de Cristo, que ouvia o Evangelho,